muito bom saber que nós, como igreja, queremos o nome de Deus engrandecer. A pergunta é, será que nós queremos engrandecer o nome do Senhor também nos nossos planos de vida? Será que Deus está sendo engrandecido e glorificado na forma como nós planejamos, na forma como nós sonhamos com relação ao futuro? Será que Ele tem feito parte dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Onde Deus Ele se encaixa quando nós pensamos em fazer algo, em dar algum passo? Nós consultamos, nós buscamos a direção dEle, nós buscamos saber qual é a vontade dEle. Talvez se a gente abrisse aqui, nós teríamos aqui muitos bons exemplos de pessoas que buscaram a direção de Deus e esses planos foram abençoados, bem-sucedidos. Como talvez a gente teria aqui alguns bons exemplos do que a gente não deve fazer, que é já pensar, fazer e depois se arrepender porque fez errado. Não pensou direito, não procurou a ajuda dos conselheiros, dos universitários, do Espírito Santo de Deus. Então, como vencer nos planos de vida? Nós estamos estudando a carta de Tiago. E Tiago, ele nos ensina como a gente pode vencer nos planos de vida. Mas eu quero fazer duas perguntas primeiro para você nessa noite. Em qual momento da vida você se encontra hoje? Qual é o momento em que você se encontra hoje na sua vida? E a gente vai ver aqui alguns momentos que a gente passa pela vida. Quais são os seus próximos planos? Pensando aí no final do ano, que é aquele final que a gente já vai fazendo planejamentos e planos para o ano que vem. Querido, hoje, para a sua vida, como pessoa, como casal, como filho de Deus, como profissional, quais são os seus próximos planos? O que você tem sonhado? Quem você espera ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você pensa sobre isso? Tiago fala sobre isso. Tiago fala o seguinte, prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, nós iremos a determinada cidade. Ficaremos ali 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. O que nós temos aqui é um planejamento. Alguém que havia feito um plano, alguém que havia estabelecido uma estratégia, alguém que havia sonhado com algo relacionado ao futuro. E Tiago está falando a essas pessoas, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós faremos isto ou aquilo, viajaremos, faremos determinados negócios, preste atenção, vocês que estão fazendo esses planos. Então Tiago vai falar a todos aqueles que sonham, que planejam, que estão pensando em fazer algo. E quando a gente olha esse versículo, a gente vê que não havia nada de errado nisso. Eles simplesmente estão pensando em ir a determinada cidade. E quantas vezes a gente pensa em mudar de lugar, ou quantos estão aqui hoje porque mudaram de cidade, de estado, por conta de uma oportunidade, de portas que se abriram. Então a gente vai mudar. A gente vai para aquela localidade, a gente vai fazer negócio, a gente vai negociar, a gente vai ter lucro, esse nosso negócio vai gerar... É uma pessoa que simplesmente está pensando no futuro, no investimento, e deste investimento ele tem lucro para o seu sustento. Há algo errado de fazer isso? Não. Mas o que está errado nesse plano? O que está errado nesse planejamento? O que está errado aqui? Qual momento da vida você se encontra? Quando a gente vai pensando nas nossas fases de vida, a gente passou da fase da escola, como os professores oraram para que essa fase passasse da minha vida logo, porque sofreram, coitados. Então a gente passa da fase da escola, depois da escola a gente pensa na questão da faculdade, qual vai ser a minha formação profissional, qual vai ser a minha formação superior, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, porque dessa minha formação eu vou trabalhar. Então, alguns já passaram pela escola, já fizeram um curso superior, já estão no trabalho. Do trabalho vem uma nova fase, que é do casamento. Deus permite que você encontre o abençoado, abençoada,
vocês se casam. Do casamento vem o bebê. Aumenta um pouco os gastos, né? Vem o bebê, vem o segundo bebê, né? Tem um irmão que a gente conhece lá em Guaripa, que foi 5 bebês. O terceiro bebê foi tentando um homem, veio uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Na 5ª mulher ele parou. 5 meninas. Então vem o segundo bebê. E com o segundo bebê a gente precisa de uma nova fase, um novo trabalho, porque agora a família aumentou, a gente precisa de mais dinheiro, vamos trabalhar mais. Novo trabalho. Os filhos ficam adolescentes, e na fase de filho adolescente não tem trabalho nenhum, né? Não tem dor de cabeça nenhuma, eles não dão custo nenhum, né? Não dá. Depois do filho adolescente, esse adolescente ele também vai encontrar a abençoada dele, vai casar, o ninho fica vazio, você se vê com sua esposa sozinho, e depois desfrutar da bela aposentadoria, né? Que você vai ter. Se a gente tiver aposentadoria, né? Cada ano fica mais difícil. Em qual momento da vida você se encontra? Qual momento você está? Em cada um desses momentos, nós somos desafiados a sonhar, a planejar, a passar a próxima fase, a ir para o próximo passo. E em todos esses momentos que a gente passa, a gente precisa da direção de Deus, porque são muitas escolhas, são muitas decisões, são muitas oportunidades que surgem, são muitas coisas que envolvem, principalmente depois quando vem o filho, trabalho. Então, quando a gente olha aquele texto, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, algumas considerações. Não é errado fazer planejamentos. Não é errado empreender. Não há nada de errado em você querer lucrar. A grande questão daquele versículo é que onde está Deus nesse planejamento? Amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos ali um ano, vamos negociar ali e teremos grande lucro. Então a questão não é planejar, não é empreender, não é lucrar. O problema aqui é que a confiança excessiva do plano estava em si mesmo. Nós vamos fazer, eu vou conseguir, nós vamos fazer. Deus não estava em nenhum lugar naquele plano. Então onde Deus está nesse planejamento? Onde Deus está nessa fase da vida que você está passando hoje? Porque nós podemos planejar, nós podemos empreender, nós podemos lucrar e querer conseguir condições financeiras melhores. O que nós não podemos é deixar Deus de fora de tudo isso, achando que nós vamos conseguir por nós mesmos. Pelo nosso conhecimento, pela sabedoria, pela formação que temos, porque a gente vai dando uns ajustes e a gente vai conseguindo. A gente vai dando um jeitinho, não é? Sempre conseguiu assim. Não, querido. A vida é feita de diversas escolhas e desafios. Frequentemente nós fazemos planos em relação ao futuro. E em relação ao futuro a gente faz planos porque a gente entende que nós queremos um futuro melhor, uma vida melhor. E para realizar esses objetivos a gente vai fazendo planos. Só que Tiago continua. Vocês que dizem que vocês vão negociar, que vocês vão viajar, que vocês vão lucrar, como vocês sabem o que será da vida de vocês amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo dissipa. Coloquei até a imagem aí de uma cidade amanhecendo com aquele nevoeiro. Esse dia eu brinquei que eu estava com a Bianca, eu estava levando eles para a escola, estava aquela... Falei, sabe o que é isso? A nossa vida. Não é neblina, é a nossa vida. Porque o Tiago fala que a nossa vida é como uma neblina, é como uma névoa, que aparece, ela fica o dia todo? Aparece de repente, em alguns lugares a gente vê isso, né? Há uma recorrência de neblina, há precisamos ter muita atenção ao dirigir, porque de repente aparece aquela neblina e de repente ela desaparece. E Tiago vai falar para esses homens que queriam fazer os seus planos, os seus negócios, de que a nossa vida é como essa neblina. Então ele fala o seguinte: o que é que vocês estão pensando
em tantos planos, planejamentos sem Deus, se vocês não sabem o que é a vida de vocês? Primeiro, entendam o que é a vida de vocês, e a vida de vocês é como uma neblina, como uma névoa, logo aparece, logo desaparece. A gente vê muito isso nessa área dos artistas, né? De repente levanta alguém, de repente a pessoa desaparece, ninguém mais lembra dele. Tem um novo. É por isso que a gente não pode se apegar a essas coisas, porque passa muito rápido. Essa é a nossa vida. Como sabem o que será da vida de vocês amanhã? Sabe o que Tiago quer mostrar para mim e para você nessa noite? A nossa ignorância com relação ao futuro. Antes de março de 2020, quantos planos, quantos planejamentos, quantos sonhos existiam na vida de muitas pessoas, quantos casamentos estavam agendados para depois de março de 2020, pagos, tudo certinho. Quem imaginou que entraria uma pandemia? Então, querido, a gente é ignorante com relação ao nosso futuro. E muitas vezes a gente acha que a gente conhece, mas nós não temos certeza com relação ao futuro. Nós somos ignorantes com relação ao futuro. E nós somos ignorantes com relação ao futuro quando nós queremos viver uma vida de independência de Deus, como se a gente não precisasse da direção dEle, que sabe todas as coisas. Eu não sei o amanhã, mas Ele sabe, então eu não posso viver numa independência de Deus. Eu preciso depender dEle, porque Ele conhece, Ele sabe. Você está aqui hoje, você amanhã, feriado, não sei quantos vão trabalhar, mas alguns vão ter que trabalhar. Alguns amanhã já têm seus compromissos. Alguns aqui já fizeram seus planos, estabeleceram a sua rotina para amanhã. Mas quantos aqui têm certeza que vão fazer o que colocaram no papel para amanhã? Você tem essa certeza? Nós não temos essa certeza, porque com relação ao futuro nós somos ignorantes. Nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa sabedoria, nós não temos esse poder de revelar o que vai acontecer de fato. É por isso que todos nós fomos pegos de surpresa com a pandemia, com o Covid, com planos que simplesmente desabaram, com projetos que simplesmente não aconteceram, com uma vida que simplesmente precisou ser reinventada, porque nós sonhávamos, planejávamos, mas Deus mostrou que quem está no controle é Ele, não somos nós. E aí quando a gente quer manter esse controle, essa independência, achando que a gente controla tudo, a gente adoece. Por isso que muitas pessoas adoeceram, porque as coisas saíram fora do controle delas. Portanto, o Tiago está falando, como vocês sabem o que será da vida de vocês amanhã? Não é errado fazer planos, não é errado fazer os seus planejamentos, não é errado sonhar, mas não viva uma vida de independência de Deus. Não deixe Deus de fora dos seus planos. Não dê um passo sequer. Sabe por quê? Porque Tiago vai falar uma outra coisa. A brevidade da vida humana. Nós somos breves por aqui. Eu falei recentemente lá no bombeiro, no exército, na capelania, que é um lugar, 2 lugares que para mim é pedagógico, me faz pensar muito na vida, que é o hospital, quando eu vou fazer visitas no hospital, e o velório, o cemitério. Esses 2 lugares mostram para mim, porque muitas vezes a gente se esquece de quem a gente é e qual é o nosso fim. Então, o hospital, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma visita e vou andando pelos corredores daquele hospital e vou olhando as pessoas naqueles leitos, aquela realidade mostra para mim a brevidade da minha vida. Eu não sou nada. Muitas vezes a gente acha que a gente tem saúde, que a gente pode tudo, já vai estabelecendo um monte de coisa. Quem garante que a gente vai estar com saúde amanhã? Não estou rogando praga, que você tenha saúde, seja abençoado. Mas a gente não tem essa certeza. Nós não temos essa certeza, esse controle. Então o hospital para mim é pedagógico, porque mostra para mim que eu sou
simplesmente alguém que precisa de Deus todos os dias. Porque o dia que cai ali, nós não somos nada. Nada. E o cemitério, o velório é outro lugar. Por isso que o texto de Eclesiastes 7,14 diz, 7,2, é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque numa casa onde há luto, nós os vivos lembramos qual é o nosso fim. E nós não deveríamos esquecer isso. Porque a gente muitas vezes vive como se a gente nunca fosse morrer. Por isso que eu gosto de andar pelo cemitério e olhar aquelas placas, né? Recentemente a gente fez a placa do pai da Luciana. Não colocamos foto, mas fez a placa para colocar no túmulo do pai dela lá em Araraquara. Olisvalte, José dos Santos, o ano que ele nasceu, o ano do falecimento. E entre o ano que nasceu e o ano que faleceu tem um traço. No livro Um Mês para Viver, o autor fala, a nossa vida é só um traço. A nossa vida é esse traço. O Oswaldo nasceu em 1982, estou vivendo o traço, não sei quando vai ser o fim, mas a nossa vida é só esse traço. E o que a gente está fazendo desse traço? Alguns correndo atrás de dinheiro, alguns correndo atrás de fama, alguns correndo atrás de tantas coisas, que no fim não vai ter valor nenhum, porque não são coisas de fato valiosas. E é o que Tiago está mostrando aqui, a vida é como uma névoa, ao amanhecer aparece e logo se dissipa. Portanto, querido, não me esqueça o quanto nós somos frágeis. Essa vida é única, é finita, ela passa muito breve. Ela passa muito breve. E é por isso que Tiago chama atenção com relação a isso. E ele ensina o que nós devemos dizer. E parece até ser uma frase mágica, né? O que é que vocês devem dizer? Se o Senhor quiser, nós viveremos, nós faremos isso ou aquilo. A gente traz Deus para os nossos planos. A gente traz Deus para os nossos projetos. E a gente entende que Deus está no controle de tudo. E se Ele quiser, a gente vai viver. A gente vai viver porque Ele vai nos dar condições de estarmos mais um dia vivos, respirando, desfrutando da vida para tudo aquilo que Ele nos vai permitir viver. Se Ele permitir e se Ele quiser, nós vamos fazer. Nós vamos realizar os nossos planos, nós vamos fazer aquela viagem, nós vamos estabelecer na prática aquilo que a gente colocou no papel. Se Ele quiser, se segundo a vontade dEle for outra coisa, nós vamos obedecer à vontade dEle, porque Ele está no controle. Mudou um pouco aquele versículo? Amanhã iremos a essa cidade, farei negócio. E Tiago fala, o que nós devemos dizer é, se o Senhor quiser, nós viveremos, nós faremos isso ou aquilo. Muitas vezes nós caímos no orgulho de não consultar a Deus. E o orgulho, quando a gente estuda a carta de Tiago, o grande problema daquela igreja, porque Tiago escreve a uma igreja, era o orgulho, a falta de humildade. E o orgulho nos leva a alguns erros, algumas preocupações e ansiedades desnecessárias, porque a gente não consulta a Deus. E quando a gente faz algo sem consultar a Deus, a gente está dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. E Deus sabe muito bem que a gente não sabe o que está fazendo. É o que diz. Caso contrário, versículo 16, vocês estarão se orgulhando dos seus planos. São planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Quando nós temos um comportamento de independência, de deixar Deus de lado, Tiago está dizendo, isso é maligno, isso não é de Deus. Não estamos demonstrando dependência, não estamos buscando a direção de Deus, estamos dizendo para Deus, eu não preciso de você. Isso revela o orgulho, a soberba que há no nosso coração e que precisa ser tratado. E interessante que esse orgulho, na carta de Tiago, ele trabalhou muitas coisas. Esse orgulho, ele interfere no nosso plano de vida. Fica muito mais voltado só para nós, o eu, o eu, o eu. Quando a gente tem um coração orgulhoso,
soberba, a gente tem dificuldade em perdoar, em reconhecer os nossos erros, em ouvir. Nós temos dificuldade na comunicação, porque eu não quero ouvir o que o outro tem para falar, porque o que eu falo, o que eu penso é o mais importante. Eu tenho dificuldade em agradecer porque eu sou uma pessoa extremamente murmuradora, eu só sei murmurar, reclamar, e o que faz isso acontecer é meu orgulho, porque eu acho que Deus tinha que dar mais do que Ele está dando, Ele tinha que fazer mais do que Ele está fazendo. Isso gera o favoritismo. Eu começo a escolher com quem eu converso, com quem eu caminho, com quem fica do meu lado. Eu começo a ser eletivo. Tiago fala sobre isso, dessa acepção de pessoas que não deve existir na igreja. Eu começo a ser maledicente. A maledicência faz com que eu elogie quem eu quero do meu lado, porque tem algo para me oferecer, e eu falo mal de quem não oferece nada de bom, ou me oferece algum medo. Eu quero essa pessoa longe. Faz com que eu comece a ser difamador. Isso gera conflito, e isso gera a ira. Eu não consigo conversar, quando eu for falar já é gritando. Quando a gente lê Tiago, Tiago vai falando que tudo isso existia na igreja, em crentes, e o resultado de tudo isso é o orgulho. Orgulho. Então a carta de Tiago nos mostra que o sucesso não depende do nosso plano perfeito, mas depende exclusivamente de Deus. Você pode traçar um plano perfeito, pode ser excelente no seu planejamento, o sucesso não vai ser garantido por conta disso, depende exclusivamente de Deus estar nesse negócio. E é por isso que nós precisamos aplicar alguns princípios, porque a gente quer ser vitorioso, vencedor nos nossos planos. É inerente ao homem fazer planos. Podemos estabelecer planos, fazer planos de ação, mas se esse plano demonstra somente o nosso orgulho, esse plano é mais sobre nós, não sobre Deus, mas sobre os nossos desejos e não sobre a vontade de Deus. E se as coisas que a gente pede para Deus é mais sobre nós do que sobre Ele e sobre a sua vontade, querida, a gente não entendeu nada, porque o que a gente está vivendo aqui é a vontade de Deus, não as nossas vontades. E muitas vezes esquecemos de Deus, esquecemos da sua vontade, esquecemos de abençoar o próximo. Portanto, você quer ser vitorioso nos seus planos de vida? Primeira coisa, faça planos, mas coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus vai estar em primeiro lugar, primeiro do que a sua própria vontade. É a vontade de Deus. As melhores escolhas para as nossas vidas estão nas mãos dEle. E nós sofremos duros golpes quando nós seguimos sem considerar o que Deus quer para nós. A gente não pode esquecer que Deus faz infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa, porque Ele tem o seu poder que opera em nós. A gente não pode esquecer de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler juntos? Todos juntos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará. A gente sabe disso, mas na prática a gente faz diferente. A gente confia em nós mesmos, a gente confia na nossa própria inteligência, e a gente não lembra de Deus. A gente só lembra de Deus quando as coisas dão errado. Aí a gente, Senhor, onde o Senhor estava quando... Então, querido, olha o que diz Eclesiastes 11:6. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo. A juventude e o vigor, eles são passageiros. Passageiros. Coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, faça planos, mas desfrute de cada momento das suas fases de vida. Em nossa ânsia pelo futuro, nesse desejo de planejar, de sonhar o futuro, muitas vezes nós não enxergamos as oportunidades que o Senhor está colocando na nossa vida agora, hoje. A gente está tão preocupado com o amanhã que a gente deixa de desfrutar o hoje.
o presente. Deus deu seu Filho por nós, nos ama, cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Olha o que diz Mateus 6,34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, querido, viva o hoje. Aproveite as oportunidades do hoje. Aproveite aquilo que Deus está te dando para desfrutar hoje. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com os planos, com o futuro, que a gente deixa de aproveitar o hoje. Quer ver um exemplo? Quando os filhos são pequenos, quem tem bebê ainda, deixa de aproveitar esse tempo agora deles de bebê. Amanhã eu aproveito. Hoje uma tem 18, o outro tem 15. Quer que a gente pega no colo mais? Fica dando beijinho toda hora? Mudou, passou, passa muito rápido. A gente tem que aproveitar cada momento. Cada momento. Portanto, querido, se você tem que falar para alguém que você ama essa pessoa, você tem que falar hoje, não é amanhã. A gente tem muita dificuldade com isso. E a gente esquece que a gente é só um traço. A nossa vida é só um traço. Logo, logo esquecerão do nosso nome, de quem a gente foi. Se você tiver um pouco mais de influência, você vai ser o nome de uma rua, nome de uma escola, de uma ponte, mas é só isso. Passa. Passa. Então, se você tem que abraçar alguém, abraça hoje. Você tem que chegar para alguém e falar o quanto essa pessoa é importante para você, para a sua vida. É hoje, não é amanhã. Porque a gente não sabe o que será da nossa vida amanhã. A gente não sabe se a gente terá essa oportunidade. Pessoas que estão nos leitos de cuidado paliativo, em nenhum momento elas pedem para trazer para o hospital os seus troféus, os seus diplomas. Sabe o que elas pedem? Peça para aquela pessoa vir. Peça para aquela pessoa vir. Peça para aquela pessoa vir. E a gente se apega a tantas coisas que não vão ter valor lá na frente. Pessoas. Viva o hoje. Aproveite o hoje. Na agenda de Deus para a sua vida, hoje é tempo do quê? Devemos desfrutar do hoje. Certos de que há um tempo determinado e um propósito para cada coisa. É o que diz em Eclesiastes 3:1, há tempo e ocasião certa para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E hoje talvez você deixe de viver o que você está tendo oportunidade de viver, porque você está angustiado, porque não conseguiu algumas coisas ainda. Viva o hoje com aquilo que Deus já te deu hoje. Agora. Faça planos, mas quando você fizer planos, não esqueça de ser canal de bênção na vida dos outros. Devemos viver para um propósito maior, ser instrumentos do amor de Cristo, fazer o bem, levar bondade. Pecado não é apenas fazer coisas ruins, que muitas vezes a gente faz. Mas pecado também é deixar de fazer coisas boas. Quando eu sei que eu posso fazer aquilo que é bom e eu não faço, eu estou cometendo pecado. Quando eu deixo de apoiar quem está precisando de ajuda, quando eu deixo de encorajar, eu cometo pecado. Tiago vai falando de planos, de planejamento, e Tiago encerra esse trecho falando desse versículo. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Numa outra versão diz, lembrem-se também, quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando a gente deixa de realizar aquilo que nós sabemos que é bom, que nós podemos fazer e nós não fazemos, a Bíblia está dizendo isso também é pecado. Quando nós deixamos de encorajar, de abençoar, de ser instrumento de bênção, e a gente pode fazer isso, nós também cometemos pecado. E olha que interessante, porque geralmente a gente acha que pecado é só quando eu faço algo mal, algo ruim. E a Bíblia está falando que quando eu deixo de fazer o bem a alguém, eu também cometo pecado. E por que eu tenho essa atitude? Porque eu vivo no meu orgulho.
no meu egoísmo, na minha soberba, de buscar somente os meus planos, os meus sonhos. Então o outro agora não é prioridade. Prioridade é realizar minhas vontades, os meus desejos. E eu tenho uma triste notícia para você. Deus em nenhum momento falou na Bíblia que Ele veio aqui e a preocupação dEle é realizar os seus desejos. Ele vai suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos. Em nenhum momento Ele fala isso. Então, como nós podemos praticar a nossa vocação, sendo instrumento de Deus, levando bondade e amor às pessoas que estão ao nosso redor? Na vocação que Deus já te deu, na profissão que você já tem, como você hoje pode ser instrumento de Deus, levando a bondade às pessoas que estão ao seu redor, hoje, agora? Como você pode fazer o bem que você sabe que pode fazer e que pode abençoar pessoas? Quais são as oportunidades onde você pode servir e doar de forma generosa? Quais são as oportunidades que Deus tem dado a você hoje, que você pode servir e que você pode doar de forma generosa? No culto da tarde a gente começou a estudar Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, Tiago fala sobre a riqueza. Tiago, vocês que são ricos, preste atenção. E a gente estudou Tiago capítulo 5 e entendeu todo mundo junto que todos nós somos ricos. Riqueza não é esse conceito que a gente vê hoje. E eu trouxe aqui o exemplo de um homem, William Colgate, que fundou a Colgate. E a história desse homem mostra que todo o lucro da empresa, ele tirava uma porcentagem para devolver a Deus aquilo que era de Deus. Começou com 10%, com 20%, com 30%, 40%, até que chegou a 50% do faturamento da Colgate, numa conta que ele pediu ao contador para fazer como a conta do Senhor. Porque ele entendia que tudo aquilo que Deus dava a ele era para repartir. Era do Senhor, não era dele. Então, quais são as oportunidades hoje que você tem para servir e doar generosamente? Como você pode encorajar e apoiar alguém que está precisando da sua ajuda hoje, que está do seu lado, que precisa de você? O texto que eu falei no início. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai te rejeitar. É isso que está dizendo o texto? Quando você deixa essa vida de independência e você se entrega, quando você coloca os seus planos diante do Senhor, quando você pede para Ele a direção, o Senhor está aqui, eu estou entregando, está nas tuas mãos. O texto está dizendo que Deus vai te ajudar. Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar orientação, Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Portanto, quais são as áreas da sua vida que você precisa confiar mais? Quais são as áreas da sua vida que você precisa confiar mais em seus planos do que em Deus? Será que você não precisa mudar isso? Você precisa confiar mais em Deus do que nos seus planos? Quais são as áreas hoje que você está confiando mais nos seus planos do que em Deus? Como você pode viver hoje de maneira significativa, intencional, entendendo que essa vida, ela é breve. E você não está aqui, querido, simplesmente por estar. Você está aqui para passar por esta vida, deixando marcas significativas e intencionais na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você não vai ser só mais um. Você vai ser alguém que hoje já está deixando essa vida significativa na vida daqueles que estão ao seu redor. Elas já estão sendo impactadas com você, da forma como você é, do que você fala, do que você sonha. Você está aproveitando as oportunidades diárias para fazer o bem ao seu redor? Ou você finge que essas oportunidades não existem? Não é para você. Eu quero vencer nos planos de vida. Eu quero vencer em cada fase da vida que Deus permitir eu viver. E eu entendo que eu só vou conseguir isso quando eu deixo Deus na direção.
Você quer isso para a sua vida? Fica de pé. Meu desejo